Salve, salve, meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos ao canal Prof. Henrique Física. Nesse nosso primeiro vídeo aqui, obviamente vai ter essa minha introdução conversando aqui com vocês, tá? Mas os vídeos futuros a gente vai direto para o nosso ponto, direto para a nossa aula. Os vídeos ainda estão crus, ainda com pouca edição, estou aprendendo a fazer todo esse processo, então espero que vocês compreendam. Mas assim, galera, eu estou lançando um curso no qual eu vou trabalhar com todo o conteúdo do ensino médio, onde esse curso vai ser dividido em 3 pedaços, o conteúdo da primeira, da segunda e da terceira série. E neste ano de 2023 eu estou gravando o curso que seria na primeira série e na segunda série. Para a primeira série serão 30 aulas, assim como para a segunda série 30 aulas, certo? Mas com um detalhe, para cada aula haverá uma aula de exercícios. Vocês verão que para a primeira série, essas primeiras aulas que são mais conceituais, mais introdutórias, eu vou colocar pouco exercício, a gente vai apenas fazer alguns comentários sobre eles, tá? Mas à medida que a física for se tornando algo mais matemático e mais aprofundado, aí a gente vai começar a colocar mais exercícios e desenvolver mais problemas dentro da nossa resolução. Portanto, serão, neste ano, 4 vídeos semanais. Como assim 4? Um vídeo de conteúdo para a primeira série, um vídeo de exercício para a primeira série, um vídeo de conteúdo para a segunda série, um vídeo de exercício para a segunda série. Para não ficar a terceira série lá sobrando, no final eu vou fazer um intensivo, tá? Para que você possa revisar todo o teu conteúdo de ensino médio e em vestibulares. O nosso cronograma vai estar aqui na descrição do vídeo, você vai ter ali na descrição a lista de exercícios que eu montei e você vai ter uma tabela no Excel demonstrando todo o nosso cronograma e também demonstrando onde nós estamos no cronograma. Obviamente que nesse cronograma vai estar marcado somente lá a primeira aula agora que você está assistindo, beleza? Mas nessa mesma semana vai sair a aula de exercícios e aí na sequência a gente vai fazendo os nossos vídeos semanais. Sejam todos muito bem-vindos e espero que vocês gostem da aula. É nóis, forte abraço. Ok, então galerinha, vamos então para a nossa primeira aula do curso. Primeiro tópico, unidades de medidas, aula número 1. Lembrando que a lista de exercício vai estar ali embaixo para vocês trabalharem, beleza? Bom, a gente vai começar então com unidade de medida, certo? Que é o primeiro passo dentro da física, até porque quando a gente fala de unidades de medidas, você está falando sobre como você mede cada coisa na natureza. Então, você vai medir uma velocidade, você vai medir um tempo, você vai medir uma distância, certo? Mas a gente só mede coisas na física que a gente chama de grandezas físicas. E o que é propriamente uma grandeza física? Uma grandeza física é sempre algo que representa alguma coisa da natureza que pode ser tratado de forma numérica. Então, nós vamos falar que tem duas características a grandeza física. Primeiro, ele representa algo da natureza. Algo da natureza. Certo? E esse algo da natureza tem que ser possível você transformar ele em alguma coisa numérica, tem que ser tratado de forma numérica. Então, que possa ser visto de forma numérica. Que possa ser visto de forma numérica. Certo? Agora, vamos dar um exemplo desse negócio, tá? O que é exemplo de grandeza física e o que não é exemplo de grandeza física? Por exemplo, a distância entre duas coisas. Bom, a distância entre duas coisas é uma coisa que é algo da natureza. Você olha, existem distâncias na natureza, certo? Você consegue definir distâncias entre coisas da natureza. E sim, você consegue definir um número para tratar essa distância. Então você pode falar, eu estou a 3 metros de você. Eu estou a 1 metro da tela do meu computador. Enfim, existe como você tratar de forma numérica isso. Portanto, é uma grandeza física. Esse cara, ok, sim, é uma grandeza física. Agora, coisas que estão na natureza e que não tem como você tratar de forma numérica, por exemplo. Até tem alguns artifícios para você conseguir relacionar números com isso, mas não de forma direta. Por exemplo, a cor de alguma coisa.
Bom, a cor é uma coisa que está na natureza, é uma característica da natureza de um objeto. Mas eu não consigo dar um número para aquela cor, certo? Então eu não consigo falar assim, ah, essa cor é 12. Não, eu vou dizer que essa cor aqui é verde, essa cor é rosa. Então a cor não é uma grandeza física, consequentemente, certo? Outra coisa que não é uma grandeza física, você falar assim, ó, é a tonalidade de som, certo? Quando você fala da tonalidade do som, você fala, ah, o som está em nota Lá, o som está em nota Ré, o som está em nota Mi, certo? Essa forma de você, essa linguagem, ela não é uma linguagem que está associada a uma grandeza física, certo? Agora, o som, existe uma característica que é a frequência dele, e a frequência do som, sim, você vai ver que sons com frequências mais altas estarão associados a notas com tonalidades mais altas. Então, quando uma pessoa está fazendo dó, ré, mi, fá, à medida que você está aumentando o tom, sim, você está mudando a frequência. Mas aí tem aquele detalhe: o tom musical não é um número. O que é um número é a frequência, e estará associado com aquele tom. Ou seja, se você falar sobre frequência do som, frequência com que o som está oscilando, sim, ele é, mas o tom musical não. Então, por exemplo, a cor, existe uma frequência da luz que define cada uma das cores. Você vai dizer, ah, a luz verde visível, ela está em tal faixa de frequência para tal faixa de frequência. Mas é a frequência que é uma característica que você consegue transformar em número, não a cor, beleza? Então é esse detalhe importante. Toda grandeza física, ela é necessariamente algo que você vai conseguir transformar em número. Outra coisa que está na natureza e que nós não conseguimos criar uma escala numérica para ela, é o quê? É o cheiro das coisas. Cheiro. Não. O cheiro não vai ser uma grandeza física. Não tem uma escala numérica para descrever o cheiro. Beleza? Então vão ter coisas da natureza que você consegue transformar isso em números. Vão ter coisas que não. E aí na física a gente só trabalha com essas coisas que sim, nós trabalhamos com relações numéricas. Obviamente que elas podem estar ligadas com coisas que não são numéricas, mas a base da construção é a partir dessas grandezas físicas. E aí a gente tem algumas grandezas físicas que são consideradas grandezas fundamentais. Essas grandezas fundamentais são as grandezas base para toda a construção da física. Se vocês pegarem os últimos trabalhos científicos com relação a essas grandezas fundamentais, a gente vai ver que houve uma mudança em algumas características de grandezas fundamentais de uns anos para cá. Se eu não me engano, fazem 2 anos isso, tá? Então, algumas características estão bem assim renovadas com relação a isso, mas essas são as nossas grandezas fundamentais. Quem são elas? Bom, primeiro, o comprimento, a distância entre duas coisas. O comprimento, você vai medir isso em metros, como seu padrão de unidade, certo? Agora, o tempo é uma outra grandeza fundamental, que você vai medir em segundos, certo? A massa de alguma coisa. A massa de alguma coisa você mede ela em quilogramas. Quilogramas. Certo? A corrente elétrica. A corrente elétrica é uma grandeza fundamental. Apesar de que, depois de um tempo, perceberam que a grandeza física que seria base para a corrente elétrica seria o tal da carga elétrica. Mas ficou corrente elétrica, sendo ela a grandeza ampere. Ampere. Certo? Para a corrente elétrica. Outra coisa que é fundamental é a temperatura. E sim, existe uma escala numérica para temperatura, tanto é que no nosso dia a gente fala que estão tantos graus Celsius, né, em números, né? Mas na temperatura, a escala de sistema internacional é o tal do Kelvin. Kelvin, certo? Depois, nós vamos ter a intensidade luminosa, que é uma grandeza física que, já saiba que durante o teu ensino médio, você nem vai mexer com essa grandeza física, mas é importante você reconhecer como uma grandeza fundamental, que é o tal do candela, a sua unidade. Candela, certo? E por último, a quantidade de matéria. Como que você calcula a quantidade de matéria? Você vai ter como base aquela grandeza que você usa muito na química, os mols, né? Então, opa, os mols aqui.
no qual esses mols vão representar a quantidade de matéria que você tem. Na física aqui, como a gente está fazendo o beabá dela, para daí começar realmente a trabalhar, a gente vai mexer ainda um pouco com coisas básicas de unidades medidas, para depois a gente começar a estudar os primeiros passos, que são aquela parte de cinemático, estudo do movimento. Então, a gente vai dar uma sequência aqui, trabalhando com uma classificação das grandezas físicas. Quais são as classificações possíveis? Toda grandeza física ela está dentro de uma família ou da outra, que é a família dos escalares ou a família dos vetoriais. Qual a diferença de uma grandeza escalar e de uma grandeza vetorial? É bem simples. Toda grandeza escalar ela consiste numa grandeza que, se eu te falar o número e a unidade, você entendeu perfeitamente o que está acontecendo. Por exemplo, se eu falar assim, ó, essa aula aqui ela vai ter em torno de meia hora, 30 minutos. Cara, te dei um número, te dei unidade, você entendeu o que está acontecendo, então você não precisa de mais que isso, certo? Tá claro. Agora, a grandeza vetorial, não. A grandeza vetorial, quando você dá uma característica numérica e dá a sua unidade, parece que ainda falta alguma coisa. Eu falar assim, ó, tem um carro andando a 100 km por hora. Tá, tem um carro andando a 100 km por hora, mas para onde está andando esse carro? Você tem que dar uma direção para aquela grandeza ficar clara. Então, a grandeza escalar, ela não tem caráter direcional. Não possui caráter direcional. Certo? E o fato dela não possuir caráter direcional, eu vou dar alguns exemplos de grandezas físicas aqui, que são grandezas escalares, e vocês vão olhar, realmente, ela é escalar, tá? Por exemplo, a energia. A energia ela é considerada uma grandeza escalar. Por quê? Ah, hoje eu fui para academia e gastei 500 calorias. Pô, isso é a quantidade de energia que você consumiu. Você não precisa dizer mais nada, porque somente o número e a unidade está claro sobre o que está acontecendo. Agora, o tempo. Foi o exemplo que eu dei. 30 minutos a nossa aula, certo? A massa de um corpo. Ah, eu estou pesando 75 quilogramas. A massa é uma grandeza que é escalar. Certo? Que mais que a gente tem de exemplos de grandeza escalar? Nós temos alguns coeficientes que a gente tem na natureza, como coeficiente de atrito, coeficiente, mas esses caras eu vou deixar de lado, não tem para que a gente tratar deles agora. Mas tem algumas grandezas que parecem ser ser vetoriais, mas elas são escalares, e eu vou deixar em aberto aqui, depois eu vou explicar para vocês o porquê. Ó, vamos lá. O que que a gente tem de caráter numa grandeza vetorial? A grandeza vetorial é aquela que, sim, possui caráter direcional. Caráter direcional. Essa grandeza que possui caráter direcional, toda vez que tu tenta dar uma orientação para ela, faz total sentido você imaginar isso, a orientação desse cara. Por exemplo, um carro está andando com uma velocidade de norte para o sul em uma rodovia. De norte para o sul, você está dando uma orientação para essa velocidade. Então, ele é uma grandeza vetorial. A velocidade. Outra grandeza que é vetorial, a gente vai ver que é a aceleração. Você vai ver que a aceleração, ela sempre te puxa para um lado. Então, você pode ter uma aceleração que te puxa para baixo, uma aceleração que te puxa para a esquerda, para a direita. Então, a aceleração, ela também será vetorial. Nós vamos ver que força e aceleração são coisas conectadas uma com a outra. Tanto é que a segunda lei de Newton diz que força produz uma aceleração a partir de um conceito de força resultante. E aqui, a força também terá um caráter direcional. Você pode fazer uma força para frente, você pode fazer uma força para trás. Então, dá para você dar uma direção para a força. E aqui, a gente vai colocar algumas grandezas que tem que tomar cuidado, tá? Beleza. Quais são as grandezas que você tem que tomar cuidado com relação às grandezas vetoriais escalares que são pegadinhas?
Primeiro, ó, grandezas escalares que são pegadinhas são geralmente 3 que se tratam dessa forma. A primeira grandeza que é vista como uma pegadinha é a pressão. Pressão. Justamente porque no nosso dia a dia o conceito de pressão ele não está tão claro para a nossa sociedade, de forma que essa pressão sempre a gente dá um caráter direcional para ela de forma inevitável. Por exemplo, a gente consegue imaginar que a pressão é uma pressão que empurra para baixo ou uma pressão que empurra para cima, né? A gente consegue fazer essa imaginação, a gente consegue dar um caráter vetorial para ele. Mas a gente vai ver que quando existe pressão num sistema, essa pressão sempre atua em todos os pontos possíveis e sempre perpendicularmente à normal e não tem uma única direção, é sempre em todas as direções possíveis. Portanto, a gente não vai considerar ele vetorial, a gente vai considerar ele escalar, porque ele atua em todas as direções possíveis sempre. Então esse é um detalhe sobre a pressão, ele é escalar, apesar de parecer ser vetorial. Outra grandeza que ela é considerada também escalar e que também é pegadinha, é uma coisa que a gente vai ver lá para frente na eletricidade, que é a corrente elétrica. Você vai aprender que a corrente elétrica ela flui dentro de um fio e ela tem um sentido do positivo para o negativo. A gente vai ver sobre essa discussão de uma forma bem aprofundada lá para frente. Mas a corrente elétrica, tu não dá direção para ela. Tu fala, mas ela está indo do positivo para o negativo. A gente está direcionando ela. Sim, a gente está direcionando ela. Mas você vai ver que ela não é considerada uma grandeza vetorial justamente porque ela envolve uma quantidade de carga. E já depois a gente vai discutir isso melhor. Mas vamos colocar aqui a corrente elétrica. Corrente elétrica. E outra coisa que parece ser vetorial, mas não é considerada vetorial, é a distância percorrida. Distância percorrida. Ah, mas professor, eu posso falar que eu fiz uma corrida e eu percorri 100 metros e eu fui para a direita, fui ao longo de uma via. Você pode, mas quando a gente fala de distância percorrida, a gente sempre leva em consideração toda a distância que um corpo percorreu ao longo de todo um trajeto. Então, se esse trajeto for uma linha reta, até dá para você dizer que existe uma única direção e um único sentido nessa distância percorrida que você executou. Mas se você andou em curvas, existem várias direções que você mudou, que você executou ao longo dessa sua trajetória. Então, não dá para você definir uma única direção. Tem que pensar que toda grandeza vetorial, ela possui uma direção e um único sentido. Então, você tem que definir uma única direção para a sua grandeza. E não é o que acontece numa distância percorrida de forma geral, beleza? Então, as grandezas que são consideradas escalares e as 3 pegadinhas que às vezes caem em prova, o cara acha que aquilo lá é escalar e na verdade aquilo lá é vetorial, ou o cara acha que aquilo lá é vetorial e na verdade é escalar, certo? E sobre grandezas vetoriais, uma grandeza que é vetorial e que ela tem uma relação com a distância percorrida é o que a gente chama de deslocamento. Deslocamento. Certo? O que é propriamente um deslocamento? Quando você pega 2 pontos aqui e você percorre uma distância entre eles, esse tracejado que eu estou fazendo aqui seria a distância percorrida. O deslocamento ele é um vetor que mostra para onde se deslocou este ponto inicial até se comparar com o ponto final, aqui, o seu deslocamento, certo? Então, basicamente, o deslocamento ele vai ser uma coisa que você dá uma direção. Ah, eu desloquei algo para a esquerda, eu desloquei algo para a direita. Beleza? Grandezas físicas escalares, grandezas físicas vetoriais. Mais para frente a gente vai falar sobre as características das grandezas vetoriais e aprender a operar com elas. Num primeiro momento, só precisamos reconhecer o que é vetorial e o que é escalar. Vetorial terá direção, terá sentido, terá orientação, e escalares não, certo? Se você tentar dar uma direção a alguma coisa escalar, geralmente soa como uma coisa estranha. Por exemplo, passou 5 horas para a esquerda. Não faz sentido, né? Tentar dar direção a uma coisa escalar geralmente soa estranho, fica sonoramente já perceptível que não está correto, beleza? Então, a gente vai dar uma sequência aqui e vamos trabalhar com algumas mudanças de unidades que são importantes para a gente poder trabalhar ao longo desse ano. As mudanças de unidades mais clássicas que nós temos são as mudanças envolvendo o tempo, certo? Onde a gente sabe que existe uma relação entre horas, minutos e segundos, isso aqui é muito clássico, né? Então você sabe que se você quer mudar de horas para minutos,
você precisa multiplicar por 60, porque em 1 hora tem 60 minutos. E se você quer mudar de minutos para segundos, você também precisa multiplicar por 60, porque em 1 minuto tem 60 segundos, certo? Agora, muito comum ser cobrado horas para segundos diretos. Então, assim, ó, você terá que fazer aqui uma mudança. Se for de hora para segundo, eu recomendo você multiplicar por 60 duas vezes, caso você não lembre do número de cor, mas é 1 vezes 3.600. E 3.600 é o resultado de 60 vezes 60, certo? Então, quando você quer mudar direto de horas para segundos, bem tranquilo, vezes 3.600. Obviamente que nessa tabela dá para você imaginar o processo contrário, que seria vir de segundos para minutos, certo? Vir de segundos para minutos, aí você vai ter que dividir por 60, certo? Ah, eu tenho 60 segundos, divido por 60 vai dar 1, isso é 1 minuto, certo? De minutos para horas, você vai fazer a mesma coisa, você vai dividir por 60. E, obviamente, que se você for pegar de segundos para horas, você precisa fazer um dividido por 3.600. Sem muito segredo aqui, certo? Eu coloquei alguns exemplos de mudanças de unidades aqui, ó, bem clássicas, ó. 2 horas em minutos e 2 horas em segundos. Bom, 2 horas em minutos, bom, você vai pegar o 2 horas, e você vai multiplicar por 60. Você está em horas e quer minutos. A operação é 1 vezes 60. 2 vezes o 60 vai dar 120. Então, aqui, 2 horas... Opa! 120 minutos. Certo? Ah, mas agora eu quero 2 horas em segundos. Tá, você pode pegar o 2, multiplicar por 60 uma vez, depois multiplicar por 60 de novo. Pode ser isso, certo? Vai dar certo. Mas se você já tiver com a prática, você multiplica direto por 3.600. 2 vezes 3.600. 2 vezes o 3.600. 2 vezes 3.600 vai dar 7.200. Então, aqui... 7.200 segundos, certo? Fechando a mudança, tranquila, sem muito segredo, né? Agora, eu quero minutos em horas. Ó, vamos lá, eu tô aqui no meio. Minutos. Se eu quero ir para horas, eu tenho que vir para a esquerda, eu tenho que dividir por 60. E se eu quero vir para segundos, eu tenho que ir para a direita, eu vou multiplicar por 60. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou fazer minutos em horas. E aqui tem um detalhe, ó. Quando eu pego 70 minutos... e eu quero encontrar ele em horas, eu vou lá e divido ele por 60. Certo? Esse cara vai dar 1. Vai ficar menos 60 aqui e vai sobrar 10. Como que nós escrevemos? Nós escrevemos de forma geral, da seguinte forma. Nós vamos escrever 1 hora e 10 minutos. É assim que você escreve no seu dia a dia. Mas... na matemática, você vai fazer o seguinte, tu vai colocar uma vírgula aqui, vai acrescentar um 0 e vai fazer a divisão de novo. Vai dar 1, vai sobrar 4, 0, vai acrescentar um 0 aqui. Opa, vai cair mais um 0 aqui, vai dar 400. Aí, para fechar 40, você vai ter que... ó, quase, né? Vai fechar 7, né? Vai fechar, então, 6. E aqui vai fechar 36, vai sobrar 40. Então, na verdade, esse cara é uma dízima periódica matematicamente. Ele é 1,16 horas aproximadamente. Aí tu olha assim para mim, tá, mas 1,16 horas não é 1 hora e 16 minutos? Não. É 1,16 horas. 1,16. É 1 hora inteira e 16 decimais de hora, tá? Então tem que tomar cuidado com essa tua forma de representar. Então, aqui é 1,16 horas. Sim, está correto, tá? Mas, professor, quando eu estava lá no ensino fundamental, meu professor deixava assim, ó. Sobrava 10, aí eu escrevia 1 hora e 10 minutos.
Ok, não está errado você escrever 1 hora e 10 minutos, mas muitas vezes você vai resolver um problema em que você não quer aquele minuto, você quer tudo em hora para poder desenvolver a tua conta. Então, tem que fazer a forma decimal mesmo de representar a hora, beleza? 1,16 horas. Agora, na nossa sequência aqui, a gente vai transformar esses 70 minutos em segundos. Aí fica tranquilo, por quê? Bom, de minutos para segundos é só fazer 1 vezes 60. Então, você vai pegar os 70 vezes 60, certo? Terá 2 zeros. E aí, 6 vezes 7 vai fechar 42. Então, esse cara vai dar 4.200 segundos, certo? Então, fechando aí as nossas continhas. Eu tô aqui demonstrando elas para vocês, mas para vocês pegarem o jeito, né? Obviamente. Mas com o tempo vocês vão fazendo de cabeça esse tipo de conta, beleza? Aí, 40 segundos em minutos. Cara, 40 segundos em minutos, tu vai escrever esse negócio de forma fracionária mesmo, não tem problema. Ó, 40 segundos, você vai dividir por 60 para encontrar em minutos. Corta o zero, esse cara dá 4 sextos, simplifica essa conta, dá 2 terços e fechou. É 2 terços de minuto. Inclusive, se você quisesse fazer o outro cara de forma decimal aqui, escrever 7 sobre 6, também estaria correto, tá? Agora, em horas, também vou fazer esse cara de forma fracionária, porque eu vou ter que pegar o 40 e dividir por 3.600, certo? Então, você vai conseguir cortar aqui, certo? Como você tem que 9 vezes 4 vai dar 36, então esse cara dá para você dividir por 4 em cima e embaixo, e fica 1 sobre 90, certo? E é isso mesmo, 1 sobre 90 horas. Sem medo de deixar ele de forma fracionária. Ah, quer fazer a divisão? 0,0111 e aí vai? Beleza, tranquilo, não está incorreto. Beleza? Então, fechando a nossa mudança de unidades. Minuto para segundo e hora para minuto. Tem que saber fazer essa mudança. Vezes 60 é o nosso padrão, né? De hora para minuto vezes 60, de minuto para segundo vezes 60, voltando, dividido por 60. Beleza? Então, com isso, a gente vai para o nosso próximo sistema de unidades, que é muito importante você reconhecer, que são os nossos sistemas de prefixos, tá? Os prefixos, se você pegar uma apostila, tu vai ver que o cara vai colocar uma tabelona gigante de prefixos, tá? Mas como a gente está estudando cinemática, a gente vai estudar movimento, nós vamos ver que não tem para que ficar se batendo em alguns prefixos mais complexos agora. Lá para frente, quando você mexer com eletricidade, vai aparecer alguns prefixos de coisas muito pequenas, vai aparecer prefixos de coisas muito grandes, enfim. Mas, por enquanto, vamos guardar os prefixos mais clássicos. O que são os prefixos? Os prefixos são letrinhas aqui, ó, que elas representam alguma ordem de grandeza. Por exemplo, ó, o prefixo do K, esse K aqui, ó, ele é um prefixo que representa 1000. K representa 1000, professor? Sim, K é igual a 1000. K é 1000, certo? Por exemplo, o D do decímetro, ele representa o quê? Ele representa 1 sobre 10. 1 sobre 10. O C do centímetro, ele representa o quê? 1 sobre 100. Por isso que é C, de centímetro, 100, certo? O M do milímetro, mili, 1 sobre 1000. Então, você tem que saber, por exemplo, 1 quilômetro em metros. 1 quilômetro em metros é 1 vezes. Quanto que significa o K? K significa 1000, né? 1 vezes 1000. Ó, 1, o K eu já coloquei e virou metro. Ou seja, 1000 metros. 1000 metros, certo? Então, quilômetro, K representa 1000, certo? O decímetro representa quanto? O decímetro representa o D, perdão, representa 1 décimo. Então, esse cara vai ficar assim, ó. 1 vezes 1 décimo de metro. Aqui você pode escrever assim. 1 dividido por 10 dá 0,1. 0,1 metros, certo? Mesma coisa para o centímetro. 1, só que aí 1 sobre 10 não, 1 sobre 100.
Pega 1, divide por 100, 0,01. Certo? O prefixo do milímetro. Bom, o milímetro, 1 vezes 1 sobre 1000. Veja que o que eu estou fazendo o tempo inteiro é substituindo a letra pelo significado do número dela, certo? Apenas isso. E aqui, você vai ter que esse cara vai ser 0,001 metros. Então, obviamente, a gente tem aqui que 1 quilômetro, 1000 metros. 1 metro, obviamente, é 1 metro. 1 decímetro, 0,1 metros. 1 milímetro, perdão, 1 centímetro, 0,01 metros. 1 milímetro, 0,001 metros. Certo? Beleza. Mas a gente tem que aprender uma coisinha sobre esses prefixos que é bem legal e que é bem importante, certo? Que ao invés de ficar escrevendo ele como 1000, como 1 sobre 10, como 1 sobre 100, como 1 sobre 1000, é você entender como que você escreve ele em notação científica. E escrever em notação científica não é difícil, pessoal. Ó, quando a gente está fazendo a nossa notação científica, o 1000, ele é um número que tem 3 zeros. Então, eu vou escrever que ele é 10 elevado na terceira. Mas por que 1000 é 10 elevado na terceira? É bem simples, ó. 10 na terceira é 10 vezes 10 vezes 10. Isso é 10 elevado na terceira. E quanto que resulta 10 vezes 10 vezes 10? 1000. Que é 10 elevado na terceira. Então, ao invés de eu escrever 1000, eu vou escrever em acordo com esses prefixos. 10 na terceira, tá? 10 a menos 4, 10 a menos 5, 10 a menos 6. E esses prefixos negativos, o que eles significam? Bom, eles representam isso aqui, ó. Se você pegar, como nós vimos, 1000 tem 3 zeros. 10 elevado na terceira. Agora, como que eu escrevo esse cara aqui em notação científica? Bom, não é difícil, ó. 1 sobre 100. 1 sobre 100 é a mesma coisa que 1 dividido por 100 tem 2 zeros. 1 sobre 10 ao quadrado, certo? 1 sobre 10 ao quadrado. E aqui, o que você pode fazer com esse 10 ao quadrado? Existe uma técnicazinha que é pegar esse cara aqui e jogar para cima com um expoente negativo. Ou seja, escrever assim, 1 sobre 100 é a mesma coisa que 10 elevado na menos 2. Então, é um número que tem 2 zeros, mas ele está na parte de baixo da conta. Quando você tem um sinalzinho de menos no teu expoente, você está querendo dizer o seguinte, eu estou dividindo por um número que tem 2 zeros. Se o expoente é negativo, quer dizer que eu estou multiplicando por um número que tem 2 zeros. Por exemplo, 10 elevado na quarta significa eu estou multiplicando esse cara por um número que tem 4 zeros. Ou seja, é como se eu tivesse aqui 5 vezes 10 a 4 é o quê? 5. Eu estou multiplicando esse cara por um número que tem 4 zeros. Então, 1, 2, 3, 4. Beleza? Eu estou multiplicando 5 por 10.000, certo? Agora, quando eu coloco 10 na menos 2, quando eu coloco um expoente negativo, por exemplo, aí o que isso significa? Significa que se eu escrevi 5 vezes 10 elevado na menos 2, eu estou falando assim, ó, eu não estou multiplicando por um número que tem 2 zeros, eu estou dividindo por um número que tem 2 zeros. 5 vezes 1 sobre 100, ou direto, 5 dividido por 100, certo? Então, 10 elevado em um expoente, aquele expoente, quando ele é positivo, ele está te representando uma multiplicação. E quando ele é negativo, ele está apenas te representando uma divisão. É isso, certo? Então, por exemplo, o que acontece aqui, ó? Olha como fica mais fácil de a gente escrever essas coisas. Ok. Então, vamos lá. Agora, eu vou daqui escrever esse cara em notação científica. Esse cara vai ser 1 vezes 10 elevado em qual expoente? Você está multiplicando por um número que tem 3 zeros. Então, 1 vezes 10 na terceira metros. Certo?
Depois, 1 metro, não precisa mudar. Agora aqui, ó. Dividido por 10. Bom, então você está dividindo por um número que tem 1 zero. Então esse cara é 1 vezes 10 na menos 1 metros. Certo? Depois esse cara que tem 2 zeros, você está dividindo por um número que tem 2 zeros. Então você vai escrever esse cara como sendo 1 vezes 10 na menos 2. Lembra que o sinal de menos está representando que ao invés de estar multiplicando, você está dividindo. A mesma coisa lá para o último carinha. 1 vezes 10 elevado na menos 3 metros. É por isso que a gente tem muito o costume, na física, de falar assim, ó. O prefixo K, aqui, o prefixo K representa 10 elevado na terceira. O prefixo Dzinho do decímetro representa 10 na menos 1. O prefixo Czinho do centímetro, como é uma divisão por 100, ele representa quem? 10 na menos 2. O prefixo Mzinho do milímetro ali, como é uma divisão por 1000, ele representa um 10 na menos 3. Então, às vezes, você precisa mudar uma unidade. Por exemplo, quilômetro para metro. Pega aquele K e troca por 10 na terceira. Pronto, tu já trocou a unidade. Você já fez a tua resolução. Inclusive, as tabelas que vocês vão encontrar de prefixo são todas tabelas em que mostra a letra e mostra o que ela representa. 10 elevado em qual expoente? É um número que está multiplicando por um número com vários zeros ou está dividindo por um número que tem vários zeros? E isso você utiliza para representar números grandes e pequenos. Por exemplo, um fio de cabelo é uma coisa muito pequena. Para você ter uma ideia, um fio de cabelo é uma coisa que você teria que pegar 1 metro e dividir por algo em torno de 1000 pedaços. Então, você vai usar o que a gente chama de micro, que seria a divisão por 1000, 1 micrômetro. Beleza? Mas, por enquanto, é isso. Unidades de medidas, é isso. Na próxima aula a gente vai trabalhar com mais unidades, a gente vai fazer tratativas de mudanças de unidades e na aula de exercícios eu selecionei alguns exercícios apenas de mudanças que eu farei com vocês. A gente vai ter algumas mudanças de unidades aqui, nós vamos ter outras mudanças de unidades aqui envolvendo coisas quadráticas e por último nós vamos entender a unidade da velocidade, da onde que ela brota, apenas com esses conceitos de mudanças entre quilômetros, metros e tempo, que seria hora, minutos e segundos. Te espero na nossa aula de exercícios, então. Beleza? Se você curtiu, forte abraço e tchau, tchau.